Olá, bom dia, 10 horas 9 minutos, horário de Brasília. Tá começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do sua revista radiofônica matinal nas ondas do rádio. Vem com a gente até às 11h30, tamo junto. Na mira da lei, juiz Sérgio Moro revoga a prisão de Guido Mantega 5 horas depois dele ser preso enquanto acompanhava o tratamento da mulher contra um câncer. Petistas graúdos, entre eles o ex-presidente Lula, criticaram a decisão de abordar o ex-ministro no hospital. Se liga no Moments, tentativa de manobra na Câmara sobre Caixa 2, a reforma do ensino médio, o fim de Brangelina, Gabigol apresentado em Milão, os destaques da semana do Twitter em memes e comentários que você não pode perder. Foras de série, 2 papos exclusivos agitam a nossa manhã no Morning. Tem Rodrigo Santoro, Rodrigo Santoro conversando sobre Westworld e Marcos Winter e Maria Luísa Mendonça ao vivo aqui no estúdio do Morning Show, contando os segredos da nova temporada de Magnífica 70. Esses são alguns dos destaques dessa manhã no Morning Show que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Já temos uma hashtag pra chamar de nossa essa manhã de sexta? Então, você sabe, né? Você falou do Lula aí na abertura. Uhum. Eu sonhei com ele. Olha que Sério? coisa mara. E com uma frase que ele falava com muito. Ele? Sonhei. É? Acho que foi essa coisa da rouquidão, não sei. Sei. Tô, assim, sonhei com ele. E com aquilo que ele dizia sempre, né? Nunca antes na frase. História Isso. desse país, né? Não Clássica rolava essa. isso muito, Ed? É uma frase clássica dele. Então hoje a gente vai fazer um experimento aqui. Coisa que nunca foi feita. Lá vem. Esse cross rádio Twitter. A gente vai usar uma hashtag que é a seguinte. Nunca antes na história deste país houve uma hashtag tão grande. Caramba, agora não vai ter espaço pro cara escrever o resto da mensagem. Não, isso é maravilhoso. Treinar o texto. O pessoal tem que estar esperto nos lances, tem que otimizar aí o que quer dizer ao programa, usando essa hashtag. Nunca antes na história deste país houve uma hashtag tão grande. Eu vou dar uma dica pra vocês. Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês podem copiar e colar, que fica bem mais fácil, pra participar do Morning de hoje. Agora, o louco, Edgar, vai ser se emplacar nos TTs. A gente tem várias apostas, a gente não sabe se vai bugar a home do Twitter. Podemos se inaugurar emplacar. um novo paradigma das hashtags, então. E o Estamilo, que vai vir hoje aqui falar do Twitter, ele já prometeu que se ficarmos em número 1, que já prometeu isso aqui, em número 1 nos TTs, ele vai sortear um moletom do Twitter. Opa! Né? Então eu acho que hoje é o grande dia. Moletom do Twitter. É o grande dia pra gente emplacar. Hashtag nunca antes na história deste país houve uma hashtag tão grande. Caramba. Pra você conversar com o Morning Show. Cola, gente. Copia e cola que tá certo. É tipo um parágrafo de um livro do Saramago, essa hashtag. A gente pode tentar numa próxima sexta-feira. Ou o título de uma canção do Nando Reis, um álbum do Nando Reis. Uma letra do Djavan. Pelo amor de Deus, por uma conta rápida aqui, vão sobrar 80 caracteres pro pessoal escrever. 84. Tá mais que bom pra falar. Vamos ser... Vamos lá. Criatividade. Bom, como bem lembrou a Ellen, então, pro nosso ouvinte exercitar o poder de síntese. Aliás, bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Tonholi. Na verdade, Oi, até hoje. essa hashtag que o pessoal tá dizendo que vocês tomaram, então, é que a gente sabe, né? Aquele departamento da Polícia Federal que cria nossas tags. Eles fizeram hora extra ontem, ficaram meio virados e deu isso aí. Nossa senhora. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Vamos em frente, olha aí. Pode mandar sua pergunta também aqui pros membros da nossa bancada. Vamos abrir hoje um WhatsApp meio soltão, livre pra você fazer perguntas pros integrantes aqui do Morning Show, fazer sugestões. Pode mandar a sua mensagem. 11 931 7 1009 tem o nosso kit pra ser sorteado entre os participantes ao final do programa, com a nossa caneca e a camiseta aqui do Morning Show, tá bom? Vai lá no Facebook também, curtir a nossa página, tem sempre conteúdo extra, além do que acontece neste cubo multicolorido do rádio brasileiro. Vamos começar aqui, olha, quero começar o Morning Show acionando assim, a nossa bancada de professores aqui do programa. O juiz Sérgio Moro, Ellen Tonholi, mandou soltar o Guido Mantega, como eu falei na abertura aqui, 5 horas depois dele ser preso no hospital, onde a mulher dele fazia lá um procedimento cirúrgico e tal. Isso acabou gerando críticas, deu pano pra manga, e daí deu munição para quem costuma apontar os excessos aí da Operação Lava Jato. Tonholi e Ellen, a gente já falou bastante ontem aqui no programa sobre isso, mas agora que o Guido Mantega tá solto, eu quero saber qual a leitura que vocês fizeram desse episódio todo aí. Ellen primeiro? Vai lá. Pode ser. Na verdade, para entender só que assim,
nós temos... Gerou todo um questionamento a circunstância da prisão, né? Uma prisão em que ele estava no hospital acompanhando a mulher no tratamento de câncer, como foi dito. E aí, quando o Sérgio Moro manda soltá-lo, no despacho do Sérgio Moro, ele diz que não havia elementos para essa ameaça da ordem pública. Olha... Ou houve, ou esses elementos existiram ou nunca existiram. Esse que é o problema, né? As questões pessoais não são interferência dentro de uma prisão preventiva ou temporária. Não podem interferir, porque a lei é uma só. É uma para todo mundo. Então, quer dizer, questões pessoais não podem interferir nisso. Sim, está dentro da lei. Agora, houve realmente algum tipo de interferência, estavam monitorando e viam que ele era uma ameaça, como entenderam os procuradores que pediram, ou não houve, como entendeu o juiz Sérgio Moro. Acredito que foi bom senso do Sérgio Moro fazer isso no momento em que ele tem um endereço fixo e tudo mais. A gente sabe por mais que as pessoas não gostem, né? Mas nós estamos falando aqui de justiça. Justiça com base na opinião pública não é justiça, é justiçamento. Então, o que me parece é muito isso, que isso dá margem, mais uma vez, como a gente falou aqui, para várias contradições da Lava Jato, né? Ainda assim, o Sérgio Moro teve bom senso? Teve, mas foi influenciado pela opinião pública, né? Que todo mundo começou a falar, pô, mas como assim? Prende o cara, tá no hospital. Então, tem toda essa circunstância. Isso é que me parece mais preocupante, é que essa contradição e até, por vezes, falta de diálogo aí, parece dar margem para questionamentos mesmo. Ô, Tonholi, você acha que o recuo nessa prisão evidencia aí um erro inicial, né, no pedido da própria? Olha, ontem foi um grande dia. 6h30 da manhã já chegou para mim o despacho da Lava Jato, entramos no Jornal da Manhã. Terminado o Morning Show, tô indo almoçar, me liga Dr. José Roberto Batoque, a quem eu agradeço de público, para dar para a Jovem Pan, em primeira mão, que o Manteiga estava sendo solto. Entrei no programa do Vanderlei Nogueira para dar o furo. O Dr. Batoque, advogado do Lula, do Manteiga, do Palocci, foi no passado do Maluf, que é com certeza o maior criminalista desse país, estava eufórico e falou, olha, o juiz Sérgio Moro reconheceu que o Manteiga estava numa situação delicada. Mas eu quero lembrar, por isso que eu citei o episódio das 6h30 da manhã, no despacho que chegou da Lava Jato, que me chegou às 6h30, não constava o nome do Guido Manteiga, constava o nome do Zé Dirceu. Não estava um fait accompli, um fato consumado, pegar o Manteiga, entendeu? E outra coisa, eu acho que o juiz Moro foi prudente, da mesma forma que ele foi, quando... Agora eu vou deixar uma pergunta no ar, Ed, não quero me estender até pelo adiantado da hora. Eles grampearam, a Polícia Federal grampeou o escritório dos outros advogados do Lula, o doutor Roberto Teixeira e o doutor Cristiano Zanin, e eles entraram no Conselho Nacional de Justiça e o doutor Moro pediu desculpas, sabendo, e ele falou, a Polícia Federal, sem que eu soubesse, grampeou o escritório dos advogados como se fosse do Instituto Lula. Sim. Ontem o Moro usou o mesmo argumento, eu não sabia que o Manteiga estava no hospital. De qualquer forma, eu acho que foi um ato de bom senso. Agora, não foi bom senso o que o Moro voltou atrás. Por que o Lula esperneou desse jeito? Ele voltou atrás e ponto final. Agora o Manteiga vai ter que responder. E seguem as coisas. Eu acho que foi um ato de bom senso. E nesse espernear que você se refere aí, num discurso do ex-presidente Lula em Recife, ele fala sobre essa questão da circunstância em que se deu a prisão do ex-ministro Guido Manteiga. Vamos ouvir, o áudio não está muito bom, já aviso, mas tem aqui, dá pra gente sentir o tom e saber por onde foi o argumento do Lula. Hoje, a Polícia Federal foi buscar o Guido. E sabe o que eles fizeram? Entraram na sala de cirurgia do hospital. A mulher dele está com câncer e estava começando a cirurgia. E levaram ele para depois que a moral fez pedir desculpa que não sabia que a mulher estava com câncer. Eles sabiam que a mulher estava dentro da sala de cirurgia, não era para se belezar, para fazer maquiagem, era para fazer uma cirurgia. É preciso que este país volte à normalidade. Democracia exige presidente eleito.
mas exige que as instituições respeitem a sociedade e que os membros das instituições poderosas do Ministério. Aí você vê, já tem o exagero da retórica, né? A polícia não entrou dentro da. E outra coisa, ela não estava operando de cirurgia. câncer. Ô, Lula, fala a verdade, meu. Pode ter tido abuso? Pode. Agora ela não estava operando de câncer e o Moro não sabia que estava operando de câncer. Com essa voz, me desculpa, dá vontade de rezar um Pai Nosso, parece o Hellboy. O cara já é réu, agora virou Hellboy. Deus me livre. Arre! Ô, Tonho, olha, é uma coisa que não. Eu acho que assim, essa discussão não foge da questão ética, da questão do cerne ali de dar uma pessoa dentro do hospital, mas ela tem embasamento legal de acontecer. Como a Ellen falou, a justiça é igual pra todo mundo. Então, e isso que aconteceu com o Manteiga, que só tornou visível porque foi o Manteiga. Isso acontece todo dia na Justiça do Brasil, né? É bom lembrar isso. Esse tipo de coisa acontece todo dia na Justiça do Brasil. Olha, é um embasamento, como eu disse, legal e tal, mas tem essa controvérsia aí, gera aí uma comoção. Pra gente, o Ministério Público, o titular da ação penal, já nasce de uma maneira controversa. Quando você denuncia alguém, é indúbio pro societate. Na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade, e os advogados falam, quer dizer, a pessoa denunciada está fora da sociedade, eu te denuncio a bem da sociedade como você não fizesse parte dela, mas é a filosofia do Ministério Público, é o nosso sistema jurídico, tem que saber lidar com isso. Ok, estabelecida a controvérsia, vamos voltar, vamos nos ater aqui ao conteúdo principal aí, Ellen. Você pode dar os detalhes sobre essa grave acusação que recai sobre o ex-ministro Guido Manteiga. É grave mesmo, Traz viu? os detalhes pra gente. Ele era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e isso em 2012. E aí o Ike Batista, em uma delação, né, uma colaboração para a polícia, disse que o Guido Manteiga diretamente acabou intervindo aí, pedindo uma quantia em dinheiro para ajudar a sanar dívidas de campanha do PT. E isso seria o quê? Esse pedido foi uma espécie de contrapartida. Olha, você me dá esse dinheiro, em troca nós renovamos aí contratos com a Petrobras, contratos seus da empresa OSX Construção Naval, com a Petrobras. Então a acusação é realmente bem grave. É uma acusação de contrapartida para limpar. Para qualquer lado que se olha, você vê que esse modus operandi ele acontecia em vários âmbitos, em várias frentes do governo, né? Ô, Tonho, olha, o ex-ministro nega ter pedido esse dinheiro aí, que está na acusação principal e que levou à condução na prisão do Guido Manteiga ao empresário Eike Batista. O que você pode dizer a esse respeito? Ele nega, né? Não. Olha, eu aqui na minha humildade vou lembrar que a Jovem Pan sobre primeiro que Manteiga foi solto e vai saber primeiro aqui, o ouvinte, de uma coisa: a prisão do Manteiga é um ensaio para se prender a Dilma. E eu vou resumir isso. O Manteiga foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras quando houve esse H com o Eike Batista. E isso que serviu para o Manteiga, juridicamente, é um ensaio para que se faça o mesmo com a Dilma, quando ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras em 2006 e o Brasil comprou Passadina, que nasceu comprado pela Astra Oil da Belga por 40 milhões, recomprado pelo Brasil por 326 milhões, depois a briga judicial com a Astra Oil e o Brasil paga 1 bilhão e 300 milhões. Dilma ocupou o lugar que viria a ser ocupado por Manteiga. Portanto, se pau que bate em Chico, bate em Francisco, a prisão de Manteiga é um balão de ensaio para que se prenda Dilma a qualquer hora. Opa, vamos lá, virando o assunto da migrada política para ficção. Muitas vezes a política parece que tem enredos prontos de ficção, né? Melhores, né? Como a gente vê em várias séries aí ao redor do mundo e no Brasil também, né? Paulinha, vamos lá. Tem uma conversa aqui feita pela nossa repórter Amanda Garcia com o Rodrigo Santoro sobre Westworld, né? Eu quero, antes de colocar essa conversa da Amanda, que você dê uma dissecada aí pra gente, dê em linhas gerais essa estreia da HBO aí. O que a gente deve saber a respeito? Westworld estreia agora, 2 de outubro, 11 da noite. Estreia mundial da HBO, uma aposta forte
dessa produtora, e que tem como idealizadores o Jonathan Nolan, que é do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, e o J.J. Abrams, de Star Wars, O Despertar da Força. Então, só por aí, você já pode ficar pensando, meu Deus, olha quem são os idealizadores dessa série, Dois Poderosos do Cinema. No elenco, além do Rodrigo Santoro, a gente tem o Anthony Hopkins, o Ed Harris e a Evan Rachel Wood, que são super atores de Hollywood. Então, mais uma coisa interessante. É uma série, Ed, que a princípio, você olhando aqui o trailer, para quem tá acompanhando, vai falar, é uma série de faroeste. Parece um Mais western. ou menos. Não é bem isso. O Rodrigo Santoro conversou com a Amanda e vai esclarecer aí pontos, inclusive sobre o personagem dele. Vamos conferir. Vamos ouvir. Você aqui no Morning Show da Jovem Pan. Parabéns pela série Westworld da HBO. A gente assistiu o primeiro episódio, gostamos muito. Queria te perguntar, na verdade, te fazer um pedido. Pra você definir um pouquinho do que é a série. Contar pra gente, na sua visão, do que é a série. O que é a série? Bom, é difícil resumir porque a série ela vai para vários lados, mas eu vou te falar da temática da série. A premissa é um parque de diversões onde as pessoas, os visitantes, podem realizar tudo aquilo que quiserem. Suas fantasias, seus desejos, podem ser aquilo que eles quiserem ser, porém sem consequências, sem julgamento, ninguém vai saber, o que acontece em Westworld fica em Westworld. É um pouco essa ideia. É claro que isso para partir para um mergulho aí no que é a natureza humana, até onde o homem vai, até onde a gente pode ir quando a gente tem a liberdade para expressar o que a gente quer expressar. E aí a gente tem essa ideia do parque e as histórias que vão se revelando aos poucos, como, enfim, toda série tem aí a sua forma de aos poucos, né, se explicando e, enfim, envolvendo e mostrando os personagens. E aí é um mundo de tecnologia, um mundo de inteligência artificial, um mundo de manipulação. É muito metafórico tudo, então a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo. E o seu personagem? A gente já sabe que ele está envolvido numa trama bem central, assim. Então, o que te atraiu nesse personagem? O que me atraiu, na verdade, foi o conjunto, foi tudo. O personagem é muito divertido. Ele tem uma pegada muito interessante, ele tem uma função, como você mesmo disse, muito bacana na história toda, que eu infelizmente não vou poder revelar, porque faz parte, né, de todo o mistério da série, e nem nós sabemos muito, os atores, nós não temos muita informação, a gente trabalha ali com o mínimo, pouco a pouco, e vamos conhecendo os personagens à medida que nós vamos filmando, assim. Mas foi toda a história. Quando eu li o primeiro roteiro do primeiro episódio, eu já fiquei muito fascinado com tudo, com o universo, com a temática, e na verdade achei que era um presente que eu estava recebendo, a oportunidade de fazer essa série. O brasileiro tem uma coisa, pelo menos parece, quando tem também eu sou brasileira com muito orgulho, com muito amor ali no elenco de uma série internacional, parece que o pessoal acompanha mais. Você sente esse carinho, assim, do brasileiro? Isso é a favor ou contra? Às vezes pode servir como um peso? Eu não sei. Na série eu não posso te dizer porque eu não tive experiência com série. Mas no cinema, que eu já tive bem mais experiências, isso existe sim. Existe um carinho, existe uma torcida, existe uma coisa muito afetuosa, que eu entro em contato com isso muito aberto e sempre fico muito grato quando as pessoas... Você percebe também, né, quando é de verdade, quando as pessoas estão ali. Mas também não me sinto um herói olímpico ali, não, entendeu? Nada disso, estou só fazendo o meu trabalho, estou só ali, enfim, tentando também aproveitar as oportunidades que foram aparecendo e tentar fazer o melhor a partir delas. Mas ao mesmo tempo é estar trabalhando em solo estrangeiro, numa língua estrangeira, numa outra cultura. Então existe sim essa relação com as pessoas, e se eles acompanharem mais, adoraria dar força pra gente no Westworld. Acho que eu não vou precisar pedir, acho que vocês vão fazer naturalmente.
dá uma chance, começa a assistir. Eu acho que ela é daquelas que já pega pelo colarinho de cara. Aproveitando a sua deixa, então, eu tenho que perguntar. HBO, um elenco fantástico, é uma produção incrível também. Westworld vai ser o novo Game of Thrones? Westworld vai ser o Westworld. O lugar que ele vai ocupar, nós torcemos que seja, se ele puder atingir o número de pessoas que o Game of Thrones atingiu, nossa, maravilha, seria genial. Mas não, eu sinceramente, pessoalmente, não fico concentrado nessa expectativa, nessa pressão, nessa necessidade. Isso é muito mais uma necessidade do estúdio, de ter que, né, uma série tão um fenômeno, né? O Game of Thrones é um fenômeno. Então, fenômenos são fenômenos. Se a gente soubesse a fórmula, a gente só fazia fenômenos. Então, como que você pode querer substituir um fenômeno? Eu acho isso, não é nem justo. Mas essa expectativa existe. Foi feito um investimento grande na série. E o que eu posso dizer é que ela tem um potencial muito grande. Ela tem os elementos para que isso aconteça e eu gosto muito. Mas aí ela tem que cair no gosto do pessoal. Te agradeço muito, Rodrigo. Eu espero que você possa visitar a gente no Morning Show. Beleza. Lá na Jovem Pan. Beleza. Tá bom. Valeu. Muito obrigada. Aí, que legal, hein? Tá Entrevista com a vendo? Amanda. Ele vai fazer uma espécie de um bandido que é também um robô, viu, Edgar? Ele vai estar inserido aí, satisfazendo esses desejos dos personagens que participam de Westworld. Ele se chama Héctor Escaton. Não sei se é assim que fala, tá? Se é tipo espanhol, tudo mas bem. é esse o papel. Então, ó, Westworld estreia na HBO, agora dia 2 de outubro, pra quem quiser acompanhar, 11h30 da noite. Deixa eu ver se é 11h30 pra vocês não se perderem, é isso, 11 horas da noite. 11 da noite. Isso Legal. mesmo. Westworld com o brasileiro Rodrigo Santoro. E falando especificamente dele, acho ele um cara bacana que vem trilhando de uma maneira sólida, né? A sua trajetória como ator internacional, de papéis pequenos, de breves participações, entrando em séries com coisas mais consistentes e trilhando de uma maneira bem... Mas já fez vilão importante, né? Acho legal o caminho que ele vem vai percorrendo, viu? Tá aí, então. Fica a nossa dica e a entrevista do Rodrigo aqui, exclusiva pro Morning Show da Jovem Pan. Agora, 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira, 23 de setembro de 2016. Você nos acompanha nessa conversa matinal que agora recebe aqui na roda ele, Léo Stamilo, ele é diretor editorial do Twitter na América Latina e traz pra gente sempre, em todas as sextas-feiras, os destaques do Moments. Bom dia, Léo. Como é que tá, Edgar? Tudo bem? Bom dia pra você, pessoal da mesa, ouvintes. O pessoal tá querendo meu moletom, hein? Nossa, como estão querendo esse moletom aí, mas a gente estabeleceu uma condição pra isso, né, Paulinha? Nossa, é uma condição braba, né? Porque Braba. é a maior hashtag Do acho, mundo. da história. Hashtag nunca antes na história desse país Já me houve perdi. uma hash tão grande. Ctrl-C, Ctrl-V, a nossa dica de hoje, pra você participar do programa com 84 caracteres. E o pessoal tá conseguindo ser bastante criativo, viu? Olha, tem gente que tá desesperado querendo ouvir de novo, por favor, porque não pegou, não captou. Vai. Hashtag nunca antes na história deste país houve uma hashtag tão grande. Você com essa experiência toda de Twitter, Quase Léo. perdeu o fôlego Vai no dar meio da bug. hashtag, entendeu? Se a gente for pros Deu TTs, tela azul, deu tela vai dar azul. bug. Não, vai dar tudo certo. A única coisa é que eu vou Vai. sair sem a blusão daqui, né? Porque com essa hashtag, vocês baterem primeiro, realmente... a gente vai ter que dar um blusão pra cada ouvinte que usar a hashtag. A gente gosta de autodesafios É aqui. muito viu? difícil, muito difícil. Uma hashtag Vamos muito lá. grande assim, chegar em primeiro é bem complicado. Vamos para os nossos destaques. Temos aqui notícias, esportes, entretenimento, diversão. Tem um monte de coisa pra gente falar, Stamilo. Vou começar pelas notícias. Eu acho que a prisão do Manteiga aí, né? O Lula réu novamente e tal, deu o que falar, não? Deu a prisão e logo depois a soltura do Manteiga, né? Uhum. Porque, afinal de contas, foi preso dentro do hospital, praticamente, né? Sim. Então, ali o curioso, e também vale a pena, imagino que vocês falaram muito sobre isso ao longo da semana, mas vale a gente retomar, porque muitos ouvintes e usuários do Twitter ficaram indignados, na hora, puxa, como é que você prende uma pessoa dentro do hospital? Depois que a polícia foi pra rua com o mandado de prisão, quer dizer, imagino que pouca coisa podia ser feita ali, né? Agora, o que podia ser feito depois, o juiz acabou fazendo. Sim. O juiz Sérgio Moro, que foi cancelar a ordem de prisão. Agora, o que vai acontecer depois com o Guido Manteiga, a gente não sabe, né? Tem uma investigação rolando, provavelmente deve ser preso depois, novamente. Né? Ele teve bens também que foram... né, houve um sequestro de bens do ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma. Esse bloqueio é uma prevenção também enquanto se desenrola a investigação, né? Sim, e o Lula, de Lula novo, réu né, novamente. réu novamente pela Lava Jato.
A gente lembra que quando a denúncia foi oferecida, né, foi uma polêmica danada no Twitter, porque a maneira como a Lava Jato apresentou a denúncia contra o ex-presidente Lula deixou as pessoas um pouco confusas, porque não se falou exatamente de provas concretas. Obviamente que o PT aproveitou isso para dizer que, olha, eles estão baseando, né, essa denúncia em ilações, em suposições, não tem um dado concreto, enfim, mas o juiz acabou acatando a denúncia, aliás, aceitando a denúncia e dizendo que, olha, nessa fase do processo não cabe realmente a gente apreciar provas concretas, né? As provas vão ser colhidas justamente agora, nessa fase do inquérito. Sei. Agora, outra coisa, Stamilo, que chamou a atenção e foi destaque é a tentativa dos espertalhões lá de Brasília com relação aí à manobra na Câmara dos Deputados com relação ao tal Caixa 2. Isso Eu queria se livrar ali, né? Isso talvez esse seja assim, uma prova muito concreta do poder que as mídias sociais e que os meios digitais, de uma maneira geral, têm de fazer com que as pessoas se informem de tudo que está acontecendo, seja qual for o dia e a hora, né? Porque essa manobra foi tentada na calada da noite, né? Quer dizer, então ninguém estava muito a par do que estava acontecendo. E se não fossem alguns deputados do PSOL e da Rede realmente baterem o pé e começarem a repercutir o que estavam tentando fazer na Câmara, muito provavelmente teria sido aprovado o projeto. Pois é. Para explicar para os ouvintes, é um projeto que anistiaria, né, os políticos que são acusados hoje de uso de Caixa 2 em suas campanhas. Quer dizer, toda aquela turma que a gente sabe que está sendo investigada pela Lava Jato podia, de uma hora para outra, ter seus crimes anistiados. Uma das cláusulas ali é a pegadinha, a tal da pegadinha. Pois né? agora o que eu acho engraçado é que não aparece o dono do projeto. Exato. Ninguém é pai, né? Ele foi uma geração espontânea desse projeto. Ele apareceu ali na mesa sozinho. Tanto que não estava nem sendo presidida pelo Rodrigo Maia, né? Essa sessão aí, né? Assim, passou-se pelo Mansur, que disse que não sabia. Né? Peraí, Pois né? ainda bem que a gente tem alguns deputados ainda bastante sérios e que bateram o pé e botaram a boca no trombone. E aí todo mundo ficou sabendo, isso rapidamente foi parar nos trends, no Twitter. E aí todo mundo ficou a par do que estava acontecendo e não tiveram coragem de aprovar o projeto. Até porque é um momento muito curioso, né? Tá todo mundo falando, né, em combate à corrupção, todo mundo falando em transparência, a Lava Jato aí comendo solta, e seria um absurdo que esse projeto realmente passasse. É o projeto 2007 do Regis de Oliveira. O Stamilo, tem o que chamou a atenção também foi a reforma, né, do ensino médio, né? Que era uma coisa necessária, era uma coisa de ser feita, mas tem alguns pontos ainda a serem ajustados, né? Pelo que se ouve de comentários de ambas as partes aí, O que dividiu muito a opinião das pessoas no Twitter ontem, o assunto estava entre os mais falados da plataforma, foi justamente a maneira como a reforma foi feita. Por MP, né? E não por MP, projeto de lei, né? sem ouvir, né, muita gente, sem que o debate realmente acontecesse. E 2 pontos, pelo menos, chamaram muita atenção das pessoas e estão questionando muito isso dentro do Twitter. Que a primeira é você poder ter profissionais que não são necessariamente professores dentro da sala de aula para ministrar as aulas. E aí, as pessoas que defendem, que são contra, aliás, a ideia, dizem o seguinte, que olha, não é só, a pessoa pode ser um advogado excepcional, por exemplo, e pode não conseguir transmitir um conteúdo de história, pode não ser um professor adequado, porque ele não tem noções de pedagogia, não tem noções sobre, sabe, a história da educação, como as pessoas, as crianças aprendem hoje, os adolescentes aprendem hoje. Então, quer dizer, há muita polêmica em torno não só de como o projeto foi adiante, aliás, o projeto não, a medida provisória foi adiante, e do próprio conteúdo dessa medida provisória, que eu imagino que ainda vai dar muito pano para manga, né? Porque o primeiro texto que foi divulgado estava inclusive errado, né? O governo depois teve que fazer uma retificação dizendo que, olha, não, essas disciplinas não estão excluídas, elas poderão ser ministradas ainda para o ensino médio, no caso, educação artística e educação física. Sim, que que são facultativos, né? Num primeiro momento, isso estava escrito que não teria mais obrigatoriedade dessas disciplinas, mas o governo disse não, que os alunos vão ter, sim, essas matérias no ensino médio. É um assunto que dá pano pra manga, é polêmico, mas só trazer a discussão de uma coisa que estava tão engessada ali no modelo ultrapassado em vários aspectos, né, já é positivo, né? Vamos pro esporte, Stamilo? Bora pro esporte. Aconteceu uma coisa muito maluca em Curitiba. Os amigos da Ellen... Ellen não quer falar de esporte, será? Não tô afim. Não gosto. Os amigos da Ellen da Argentina invadiram Curitiba. Um negócio impressionante. Foi um duelo entre Belgrano e o Curitiba. O Belgrano, que é um time da Argentina, é a primeira vez que ele disputou um torneio internacional. Então vieram 4.000 torcedores da Argentina para o Couto Pereira. E o time argentino acabou ganhando o jogo do Curitiba, né? E eles tomaram o estádio, os vídeos são muito legais.
estão lá no Moments que a gente Estavam jogando em casa, Estavam jogando praticamente em casa. A torcida argentina que tem uma pegada muito legal, né? Pra torcer no estádio, é um negócio realmente impressionante. A gente tem muito que aprender com os torcedores argentinos. Param de cantar, né? Não param de cantar, é um negócio incrível. Todo, eu cheguei a... ganhando, perdendo. Uma época da vida eu fui repórter de campo, era um negócio impressionante. Fiz um jogo do Boca uma vez. E aí o negócio fala, pô, perdendo e os caras não param de cantar. Um negócio bonito, incrível, né? bonito. Você pode frequentar, não precisa ir tão longe, você pode descer um pouquinho ali e frequentar uns estádios lá no sul. É a mesma coisa, tá, Stanilo? Não tem problema, não. Atualmente eles estão. Realmente eles não param de gritar, mas acho que hoje em dia é pra protestar, xingando. viu? Xingando. Não, mas perdendo ainda assim. Como é que chama aquilo que vocês copiaram dos argentinos? Avalanche. Avalanche. Que o infeliz acabou com a Avalanche. Tão legal que era. Esporte ainda, Gabigol é apresentado na Itália. Com pompa e circunstância, né? Muito legais as imagens. Até as declarações do Gabigol também, acho que ele foi muito feliz, porque foi muito pressionado nessa apresentação pela imprensa, obviamente. Sabe como é que são os jornalistas, né, Edgar? Sabe como é que são? Então as comparações com o Ronaldo, fenômeno que marcou a época na Inter de Milão, foram inevitáveis. E o Gabigol mostrou muita personalidade, né, que não quer saber de comparação e que ele quer fazer história, obviamente, na Inter, mas sendo o que ele é e o que ele pode oferecer para a equipe. Imagens muito bacanas estão no Moments da PAN, convido vocês a verem vídeos muito legais que a Inter fez. Foi, realmente apresentado com muita... chamou muita atenção lá em Milão a chegada do Gabigol. Vamos pro entretenimento agora, do esporte pro entretenimento. Teve aí, obviamente, a separação. Não, mas peraí, tem uma coisa no esporte ainda que ela não falou, né? Que ele queria colocar, que é o que eu não queria falar, mas tudo bem. Grêmio e Palmeiras na Copa do Brasil. Vou só dizer um dos confrontos, tá? Da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar. Pobre Ellen. Não, eu tô admitindo que eu estou. Depois a gente vai ver como é que fica essa peleja aqui. Vamos pro entretenimento. Separação, obviamente, do casal símbolo, né? A Brangelina, inclusive, que é a capa do... A Brangelina é maravilhosa. É ótimo, né? O chip é maravilhoso, o nome é perfeito. A capa do Moments que eu preparei hoje pra vocês é justamente a capa do jornal New Yorker de ontem, que a capa é muito engraçada, não sei se a Paula viu. Eu vi. É muito boa e eu estou reproduzindo ela na capa do Moments de hoje. Agora, a novidade do caso é que o Brad Pitt está sendo investigado, né? Vocês obviamente já falaram bastante sobre isso ontem, o FBI inclusive está nessa investigação, supostamente por agressões aos filhos. Olha, falando em agressão, e a cotovelada da tal Gigi Hadid, meu? Na Itália. Como é que foi isso aí? Gigi Hadid é uma pessoa maravilhosa. Narre, por favor. Tava saindo de um evento na Itália e um maluco chegou por trás dela e abraçou ela, agarrou ela na saída desse evento. Ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Se, assim, saiu, né, chutando tudo, batendo em todo mundo e deu uma senhora cotovelada na cara desse maluco que acabou agarrando ela, levantando ela, enfim, o vídeo tá no de Twitter. Modelo é fino ainda, né? Piora, porque doeu, viu, amigo? Doeu. Não é? E os tweets dela são muito bons depois. Pô, o que ele queria? O cara chega na rua, não tô vendo o que tá acontecendo. Meio Kill Bill, me né? agarra. Ela mandou um Kill Bill nele. A cena é muito impressionante, vale a pena ver esse vídeo. Olha, que mais? Vamos para a diversão. Bombou na semana, só antes de falar do Supermax, que bombou na semana. Foi um dos programas de TV que mais teve tweets nessa semana. Foram mais de 170 mil tweets só sobre a série. Foi a estreia da série, que tem um modelo muito diferente. Você curtiu, Paulinha? Eu curti. Então, eu já assisti os 11 episódios, porque como o Stamilo falou aqui, eles disponibilizaram no Globoplay para você assistir a todos esses primeiros 11 episódios. O último a gente vai poder assistir só no dia da transmissão. Eu gostei bastante, porque eu assisti tudo. Agora, eu não sei se o público vai ter paciência para engatar na história, que engata mesmo no 6º episódio, gente. Tenham paciência, porque terror na TV é um grande desafio. De qualquer forma, também a inovação que traz, a proposta Formato que traz, já inovador. chama a atenção e foi até pro destaque do Moment, sim. Sem dúvida. Vamos para a diversão aí dos tais... A gente encontrou... microscópio 3D? A gente encontrou umas fotos muito legais, Edgar, de grãos de areia ampliados mais de 300 vezes no microscópio 3D. Vira um rochedo, Cara, é muito legal. Parecem, na verdade, uns bichinhos. Que interessante. Eu convido o pessoal a ver essas fotos, são muito legais, parecem uns... É incrível, não dá pra descrever, tem que ver. Bonito mesmo. Tem que ver as fotos, estão lá no Moment, só clicar no Twitter, clicar no raiozinho, vocês vão ver o Moments da PAN. As fotos são muito legais e um outro destaque que a gente fez essa semana está relacionado a um acervo de um hospital psiquiátrico na Bélgica. Eles têm o maior acervo de cérebros.
São 3.000 cérebros, tem as imagens disso. Eles estão fazendo vários estudos Nossa, eles psiquiátricos. podiam fazer doação, hein? Era o que eu ia falar. Precisando, hein? Era o que eu ia falar. Tem tanta fazer gente doação. precisando, né? De Depende, um você não equipamento melhorzinho. Você não sabe de quem são aqueles cérebros ali, a quem pertenceu. É isso aí, Edgar. Esses Valeu. foram os destaques da semana do Twitter e do Moments. Legal, o diretor editorial do Twitter para América Latina, Léo Stamilo, com a gente aqui, nosso consultor, ele que vem trazer sempre os destaques do Moments às sextas-feiras aqui no Morning. Lembrando que ele desafiou o Morning Squad, ele disse que a nossa hash nunca vai chegar nos TTs. Então, não disse isso. Você disse isso aqui. Eu E disse que que se se ela chegasse, chegasse você em ia ter primeiro, que dar um eu ia dar moletom esse pra cada blusão aqui. pessoa que tweetou. Sei lá, foi A você de que hoje. falou. Tá gravado, hein, Você Gui? falou, hein? Hashtag nunca antes na história deste país houve uma hashtag tão grande. Vamos acabar com o Stamilo Vamos. e emplacar essa Vamos hash lá, nos minha TTs. gente, força aí. Vai ser maravilhoso. Vai ser. Obrigado, Léo. Um abraço, gente. Até semana que vem. Agora 10h50, horário de Brasília. Agora é hora da boa notícia. Escutem essa aqui, que legal, ó. Milena Peixoto, ela é moradora da cidade de Campos, de Goitacazes, no Rio de Janeiro, e estudante da FATEC, que participou de um projeto internacional chamado Caça aos Asteroides, que é organizado pela NASA, em que a entidade envia imagens de telescópios para alunos do mundo todo com o objetivo deles analisarem e interpretarem essas imagens. Através de um programa de computação astrométrica, a brasileira então pôde observar o movimento de objetos celestes e descobrir entre eles 5 asteroides entre Marte e Júpiter. O feito lhe rendeu o convite para conhecer a Agência Espacial Americana e fazer aulas num curso disputado por astrônomos no mundo todo. Participar ainda de uma reunião do processo de formação de astronautas e conhecer vários deles, alguns inclusive que já estiveram no espaço. Ela vai assistir às aulas no Observatório Nacional de Radioastronomia de Virgínia. Essa sim é uma boa notícia. Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira, 23 de setembro, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Agora aquele momento gostosinho do nosso programa. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan o Marcos Winter e a Maria Luísa Mendonça. Muito bom dia, muito bom tê-los aqui. Bom dia, a Bom gente que ter agradece, vocês cara. aqui perto, vocês são muito Vocês não estão animados. vendo não, mas isso aqui é uma animação enorme, gente. Contagiante. Você vê, Muito daí legal. a gente abre o microfone e fica tudo no chão, conversinha tranquila. Sei, batendo nada papo, suspenso, tal. né? Olha aqui, pessoal, ouvinte do Morning Show, o Marcos é Vicente e a Maria Luísa é a Isabel, da série Magnífica 70, da HBO. Tem a segunda temporada aí, estreando agora no mês de outubro já. Que dia exatamente? 2. Dia 2, 2 de né? outubro, às 10 da noite, na HBO. 2 de outubro é aniversário do massacre do Carandiru, sabia? Nossa, Olha, o que forte. você vai lembrar? Vamos adiar. Forte isso, hein? Caramba. Mas vamos lá, olha. Todo o meu respeito. A primeira temporada de Magnífica 70 foi bem elogiada, recebeu boas críticas, foi exibida nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido também, recebeu críticas bacanas por lá. Como é que fica, nesse aspecto, a ansiedade de vocês, né? As portas do lançamento dessa nova temporada aí, com relação ao gás, temos que segurar uma onda de uma coisa que já chegou em sua primeira edição, na sua primeira série como um sucesso. Como é que passa pela cabeça do ator ali nessa hora sobre esse aspecto? Acho que a gente tá feliz, né? É bom quando o filho vai bem, né? Vai bem na escola? É bem, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, muito livres, porque a gente não depende de Ibope, né? A HBO não depende. E eu acho isso bacana em relação à série também, porque você quer apontar pra frente, é fazer temporadas. Você quer que no tempo ela vai se dizendo. Acho que hoje é uma qualidade da série, é uma exigência até do espectador. Ele quer olhar pra uma série que tem mais de uma temporada. Sim. Então, o que a gente quer é o tempo, são as temporadas. Eu acho que o próprio mérito é da HBO, né? A HBO tem uma coisa que a gente... Até a gente que começa a ficar ansioso e começa a perguntar como é que tá a audiência, como é que tá as pessoas... Eles falam assim, não se preocupa com isso, vamos fazer um trabalho bacana. E eu acho que a Magnífica vem aí justamente preenchendo uma lacuna, juntando muitas coisas bacanas. A gente tem uma equipe de criação, uma equipe que trabalha com a gente, que é uma equipe de cinema da melhor qualidade. Então, a Maria Luísa fala isso sempre muito bem. A gente tem um produto que é praticamente uma mescla. A gente sabe que é para televisão, né? A gente não se engana.
mas a gente tem uma mescla entre o cuidado, a acuidade que tem em se fazer um cinema, um filme, na minissérie. Um produto televisivo. A gente tem uma coisa que é hoje um híbrido de televisão com cinema, onde também forma. Isso é muito legal, porque você entra para fazer 7 cenas, num filme você faria 2 cenas, um filme com dinheiro, um filme com menos dinheiro, 4... Mas numa novela você faria 30. Então, começa essa questão aí já que é diferente. Então, você tem um case de 12, isso foi inventado pela HBO, pela HBO, e isso é muito legal. E eu acho que a gente está se formando, tanto em dramaturgia, em equipe. Profissionais, né, que trabalham com... Se vocês tivessem que elaborar uma sinopse da série para os ouvintes que não assistiram a primeira temporada, o que vocês diriam? Eu acho que o que tem de muito fascinante na Magnífica é porque a gente retrata uma fatiazinha do Brasil numa época específica, que é a época da ditadura, nos anos 70, e uma localização, uma geografia própria, que é a Boca do Lixo, né? A Boca do Lixo foram, na verdade, 2 ruas ali no Boqui. Era muito perto da estação da Luz, de trem. Então, por que eles se concentravam ali? Porque quando os filmes ficavam prontos, era mais fácil a distribuição pelo trem. Então, foi um lugarzinho que muitas produtoras se fixaram ali. E não só produtoras que faziam porno-chanchadas, produtoras que faziam outros tipos de filme, de terror, filme cabeça, filme cult. E a Magnífica 70, o que é fascinante é porque é uma produtora de cinema que é tocada por um ex-caminhoneiro, por uma menina que é a Maria Luísa Simone Spoladori faz, que é uma Ela teve aqui. golpista, né? A mulher vivia dando golpe nas pessoas para ganhar dinheiro. A Maria Luísa, que faz a Isabel, uma dona de casa que foi criada por um general do Exército Brasileiro, feito pelo Pereio, que é fascinante, e um cara que é da censura federal e tem uma vida dupla. Então a gente consegue, através do cinema, através da produção do cinema, se transformar, né? O poder transformador do cinema na vida de cada um e na vida da sociedade. Eu acho que o cinema tem muito isso. E falar sobre o universo do cinema é fascinante para o mundo todo. Quando você fala que está nos Estados Unidos, recebeu boas críticas, no Reino Unido, na França, eu acho que o pano de fundo do cinema e esse recorte que a gente está falando no Brasil do cinema é fascinante. Na Boca do Lixo, essas pessoas. E a segunda temporada vem para resgatar todas as besteiras que a gente fez na primeira temporada, né? Eu acho que a gente podia falar assim, como um primeiro ato a primeira temporada e pensar no segundo ato. Então, no primeiro ato a gente apresenta essas personagens e nesse segundo ato tudo dá errado. Mas eles sofrem as consequências do que eles fizeram no primeiro. Acho que a gente tem uma costura pelo cinema, porque tem uma metalinguagem aí, onde pessoas de cinema estão falando sobre cinema, eles são uma produtora de cinema, e é a execução desse filme que vai sendo feita durante esses 10 episódios agora, 10 capítulos, 10 episódios. E aí tem toda essa história mesmo. A gente está situando ali na época do regime militar, mas o que está costurando é o cinema, é a sedução pelo cinema. São essas pessoas mordidas e loucas pelo cinema. É o fio condutor. Né? É o fio condutor. E como é que vocês se preparam? Porque assim, pela idade, vocês não frequentaram a Boca do Lixo. Então... Eu nasci em 70, exatamente na época... Eu sou um pouco mais velho. Mas não chegaram a frequentar lá, né? Eu ia frequentar a Boca do Lixo, mas eu vou te contar. Quando eu comecei a fazer teatro, eu ainda fui buscar as velhinhas da censura em casa para fazer uma... Sabia disso? Conta melhor essa história. O que acontecia na época da censura é o seguinte: a gente fazia, por exemplo, a gente fazia um espetáculo de teatro, antes de estrear, a gente chamava as velhinhas da censura. A gente buscava as velhinhas da censura na casa delas, levava para o teatro, fazia um espetáculo só para elas. E levava elas de volta e ficava torcendo para elas não censurarem. A Dona Solange, que o Léo Jaime fez em cima do So Lonely do Police. A Dona Solange é feita pela grande Juliana Galdino, uma atriz fantástica aqui de São Paulo. Doutora que eu tenho Sueli. Toda a admiração. E foi uma honra poder contracenar com Juliana Galdino, que é coisa fina. É uma loucura, é uma loucura. Eu tenho uma pergunta. Vocês falaram pra caramba estão falando de cinema, de como vocês gostam de fazer série e acreditam nesse formato, que não tem compromisso com a audiência e tal.
É chato, então, fazer novela, na real? Não, acho que são suportes diferentes. Você quer falar primeiro? São suportes diferentes, completamente diferentes. Você tem uma obra aberta e você não sabe o que vai acontecer. Isso também é muito fascinante. Eu tiro o chapéu para quem faz. É dificílimo você ir ali cravar 30 cenas num dia, mas aquilo é uma outra coisa, é um outro suporte. Quando você tem uma série, você tem uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, tem como a tua pintura ali se equilibrar de um jeito que você tem aquilo. Agora, é outro suporte, bicho. Eu sou a favor do trânsito livre. É novela, teatro, é cinema, é série, esse telefone que tá vindo, ou quais forem os suportes, inclusive porque eles estão facilitando para a gente poder produzir mais conteúdo e dramaturgia. Eu acho que o cara que assiste também, ele já está entendendo mais a demanda de cada uma dessas mídias, né? E o caminho do meio, que talvez entre o produto exclusivamente para a TV e o cinema que vocês falaram que a série, de repente, representa ali. Fala, Tonholi. A minha pergunta é sobre politicamente correto e ela envolve uma história que tem o Marcos nela, ele vai lembrar. Corria o ano, tipo 97, a gente tinha um núcleo de amigos que envolvia o meu amigo mais antigo, Marcelo Rubens Paiva. E esse núcleo era composto por amigos todos recém-divorciados. Eu, o Marcelo Paiva, o fotógrafo Rui Mendes, o Léo Jaime, o Kiko Zambianchi, e a gente acompanhava o Paiva na sua primeira peça chamada Aí Comeu. Não. Né? E aí, comeu? E aí comeu, estrelada pelo Marcos. Eis que os bancos que patrocinavam a peça se insurgiram pelo título E aí, comeu? E o Paiva teve que mudar para Da Boca para Fora. É verdade, foi uma censura. O que você acha dessa censura do politicamente correto? Eu acho muito chato. Eu acho muito chato essa coisa que as pessoas não podem se expressar direito. Eu acho que as pessoas... É tão engraçado, é tão dicotômico isso, porque a gente veio para... No Rio de Janeiro era E aí, comeu? A gente estreou a peça que chamava E aí, comeu? É isso. Quando veio para São Paulo é que teve essa censura velada e a gente mudou o nome da peça para... Eu estive lá no Rio na estreia. Da Boca para Fora. Riu muito. Era muito engraçado aqui. Engraçado. E aí, em compensação, quando o filme E aí, comeu estreou com o nome E aí, comeu. E a propaganda ia no Jornal da Meio-Dia, ia no Jornal da... E aí, ou seja, aquilo que foi censurado em 97 perdeu completamente o sentido alguns anos depois. É muito chato essa coisa do politicamente correto, que aqui em São Paulo a gente teve que fazer. Agora, a própria liberdade do filme ter estreado com o nome certo, eu acho que é um ganho. Eu acho que a gente tem que... A gente está aprendendo um pouco a burlar um pouco essa coisa do politicamente correto. Porque chega uma hora que você não pode conversar direito com a pessoa. Você não pode falar o que você está achando, você tem que sempre concordar com tudo, achar tudo muito bom, usar as expressões que são adequadas e não sei o quê. Acho chato. A gente teve ali uma censurazinha velada, mas passou também. Porque qualquer espécie de censura é horrível, né? A liberdade. A gente fala exatamente disso no Magnífica 70, que é a transição entre a repressão e a liberdade, né? São pessoas que vivem num regime de repressão, além de um regime de repressão, tem a repressão individual e acaba descobrindo ali no cinema uma forma de se expressar. Fala, Vini. Eu queria ainda pegar gancho na pergunta da Paulinha sobre a diferença entre novela e série, mas na questão da exposição. Principalmente você, Marcos, fez muitos protagonistas da Globo. Como que é essa diferença agora de fazer uma série talvez para um público menor e na época que você atuava em novelas da Globo tinha uma exposição muito grande? Você sente falta daquilo? Ou é natural? Não, é natural porque a gente, a Maria Luísa, a própria Maria Luísa agora está trabalhando na Globo, né? Eu estou no ar agora na Record. Então a gente transita por isso. Vive esse trânsito livre. É o tempo todo. Que eu sou a favor. Você vai para o teatro, você vai para a série, você tem agora as grandes companhias que estão tendo que fazer produções nacionais e abre mais uma porta e é bacana para emprego, para profissional, para os técnicos, para o pessoal da criação. E a televisão é forte no Brasil, a gente não pode negar isso, né? Eu tenho 50 anos, eu me formei vendo televisão.
Eu lembro de Saramandaia, eu lembro de Irmãos Coragem, a primeira versão, e fiz a segunda, né? Sim. Vamos voltar para a série, o conteúdo especificamente de Magnífica 70, que nesse segundo tempo, digamos, segundo ato, como a Marilisa falou, passa por um momento difícil aí, que tem a ver com a corrupção, né? A corrupção na ficção é uma coisa bacana de se ver, né? Porque na ficção a gente mata, faz tudo, não é preso, né? Não tem, na vida real, nada engraçado. Nada engraçado. Mas vamos lá, nem na ficção a gente se livra da corrupção, né? A primeira temporada terminou justamente assim, né? A minha chefe no departamento de censura, que é a doutora Sueli, feita pela Juliana, ela descobre a minha vida dupla. Na verdade, eu tinha uma vida dupla, trabalhava na censura e dirigia e filmava Na Boca do Lixo à noite. Ela acaba descobrindo tudo isso e faz uma chantagem, porque era o começo da Embra Filme e ela achou, através da Embra Filme, um jeito de enriquecer. O grande barato da doutora Sueli lá assim, eu sou mulher, mas eu vou mostrar que eu sou capaz e vou ficar rica e vou ganhar dinheiro em cima de vocês. Então já começa com a chantagem e a corrupção. E aí vem a história de se fazer filmes ufanistas, né? Falando que o Brasil é maravilhoso, a história de Duque de Caxias foi tudo bonitinha e tal. A gente tenta burlar isso, não consegue, mas a gente fica na mão da doutora Sueli por conta da corrupção, por conta da chantagem. Agora, falar de corrupção, bicho, na boa, eu tô um pouco de saco cheio disso. É broxante, né? É broxante, parece que a gente... Acho que a gente tem um problema básico no Brasil da educação. Se você puder roubar um negócio do outro, você vai roubar. As pessoas acham que é difícil ter um pai que pode olhar para a cara do filho e dar educação, porque o pai deve estar fazendo um monte de cagada. Não tem problema, mas é mesmo. Aqui não, a palavra, mas é verdade mesmo. Tivemos um exemplo essa semana aqui no programa sobre isso. Discorremos sobre esse assunto, de uma garota que, enfim, veio falar com a gente até sobre a questão do cerne ali, do Petrolão, Mensalão, filha do ex-deputado falecido, Zé Janene, esteve aqui falando sobre isso. Mas é broxante mesmo esse momento. Fala, Ellen. Você estava antes falando sobre o politicamente correto com o Tognoli, e o próprio diretor, o Cláudio Torres, né, diretor de Magnífica 70, disse que a série, de certa forma, mostra o quanto que é perigoso a gente censurar tanto o Estado, censurar, mas quanto censurar o indivíduo, censurar. Exato. Hoje, 2016, falando, vocês como atores, né, e que estão aí tramitando Record, Globo, ainda existe algum tipo de censura para vocês? Ainda tem algum... Existe, porque tem a questão mesmo do horário. Então, você tem uma censura também que dá para entender, a censura de idade. Não dá para você colocar, às vezes, uma coisa muito forte numa TV aberta que tem uma criança de 4 anos que, quer dizer, tem uma censura em relação à questão da faixa etária, assim como no cinema também. Mas pelo menos você avisa. Político-partidárias, ideológicas, vocês são muito tranquilos ou não? Isso ainda tem que ser uma coisa... Porque cada lugar tem... onde você entra na casa de cada um, né? Tem o seu viés, né? Tem o seu viés, né? Agora, eu acho... Desculpa, Márcio. Acho que você pegou um gancho muito importante, porque eu acho que a gente está ali falando de repressão e liberdade dentro desse período também, tanto na questão que a gente está ali na ditadura, onde que se encontrava uma fresta ali para poder se expressar, né? E a gente pode pegar artes plásticas, a gente pode pegar Gershman, Bário, a gente pode pegar... Música. A garrafa de Coca-Cola, maravilhosa hoje em dia como trabalho, né? Mas cadê quem matou Herzog? Aí a gente vai para a música, a gente vai para o teatro, a gente tem vários suportes que estão ali tentando contar e se comunicar dentro da história e aí vão vindo na série vai pelo cinema. Quer dizer, a nossa via de conseguir se comunicar, de se expressar é pelo cinema. E aí tem essa relação do sensor mesmo. Quer dizer, aonde está a inteligência desse sensor que você consegue falar sem a pessoa perceber que você está falando daquilo, né? Quer dizer, como é que... Agora, isso não é uma apologia para o sofrimento e para a repressão em que você só vai conseguir achar a sua expressão artística, então é isso. E fora isso, eu penso muito na potência plástica. Então, é uma junção de tudo isso, mas
repressão e liberdade dentro, nesse âmbito político do nosso país, mas também dentro de casa. Quer dizer, como que essa mulher que vem, falando da Isabel, que vem, uma dona de casa, com todo uma educação vinda dos anos 50, né, repressora, ela vai e estuda, é uma mulher que estudou, é isso que transforma, e aí ela vai rompe lá com o sutiã, rompe com os anos 60, e vai virando uma mulher extremamente atual e à frente também do seu tempo. Mas que estamos aqui hoje conversando sobre essas questões. Questões que ganhamos menos, mutilações femininas. E eu não estou puxando isso pela mulher, mas e nem discutindo o gênero. Acho que eu estou discutindo o ser humano. Quer dizer, então, o que eu acho é mais amor, mais gentileza e democracia. Boa. Olha, vamos fazer uma pausa aqui. A gente está conversando aqui, uma conversa muito legal com o Marcos Winter e a Maria Luísa Mendonça, que estão protagonizando aí a série Magnífica 70, e que entra em cartaz em sua segunda temporada pela HBO, para falar com a Paulinha com relação ao que aconteceu com a candidata democrata Hillary Clinton, né? Candidata à presidência nos Estados Unidos. Ela participou do Funny or Die, Paulinha, é isso? De um quadro bem engraçado que eles têm lá. É muito popular isso lá, né? O quadro Como é que foi? Between Two Ferns, que seria no meio de duas samambaias. É um quadro que quem pilota é o Zach Galifianakis, que é o cara do Se Beber Não Case, né? Tem aqui o áudio aqui. A gente tá vendo um pouco do vídeo, né? E é muito engraçado. A gente tem que relembrar uma entrevista que ele fez em 2014, em março, com o Obama, né? Foi a primeira política que ele tratou aí nesse quadro, que normalmente recebe celebridade, Brad Pitt, Bradley Cooper, Justin Bieber. É um quadro que frita a pessoa. Não é para fazer pergunta legal e saber da sua vida. É para fritar mesmo. O Obama foi lá para falar do site healthcare.gov, que na época tinha um probleminha no site que não estava funcionando direito. Aí eles arrumaram. E aí, para comunicar com os jovens sobre esse site, ele se sujeitou ali a essa sabatina completamente esdrúxula. Deixa eu relatar pro ouvinte, tá escrito lá, quando eles acreditam Hillary Clinton, eles colocam um subtexto ali assim, teve pneumonia, né? Foi bem engraçado. É bem zoeira. É muito zoeira. O microfone dela tá preso com tipo um silver tape. É um esparadrapo. Ela foi entrevistada. Paulinha é fina, né? Aquilo é uma fita crepe, Paula. Ela foi entrevistada 2 dias antes de ser divulgado que ela estava com pneumonia. Então, na entrevista, eles não sabiam que ela estava com pneumonia. Até os criadores do quadro disseram que uma coisa estranha é que ela estava bebendo água quente durante essa entrevista. Mas, de qualquer forma, assim, tudo que não se deve perguntar para Hillary Clinton foi perguntado ali. Desde a piadinha, tipo, você foi secretária de Estado, no sentido de quantas palavras você datilografa por minuto, ou como o Obama gosta do café dele fraco, sabe assim? Sim. Como ele, fraco. Várias piadas que não paravam. E se você assistir ao vídeo, você vai ver que a Hillary fica entre perplexa, levantando o olhinho e tal. Mas a verdade, Edgar, é que ela quis fazer esse quadro. Sim. Foi ela que pediu para entrar em contato e participar, porque é muito popular entre os jovens. Teve outras piadas em relação à roupa que ela usa, né? Esse terninho com calça. O Zagalha, ele pergunta para ela quem é que faz as roupas dela, que ele queria ir de secretária do espaço no Halloween. Eles pensaram em fazer um especial de Halloween. Tanto que no começo ela é assustada por ele com uma máscara, e aí entra o serviço secreto e acaba derrubando ele no meio. Enfim, tem piada para tudo, e claro que mexeram muito com o Trump. Começaram com a história. Olha a pergunta que ele faz para ela, é assim: quando você vê o quanto dá certo pro Trump, você se pergunta se deveria ser mais racista? Então, tipo, desse naipe de perguntas. É pra jogar o candidato ali, na né, fogueira, numa situação, e ver como é que ele se sai. Eu acho que tem uma coisa interessante de se observar quando uma candidata à presidência da nação, digamos, mais influente do mundo vai a um programa desse, que é cultural até, né? A gente já falou isso no âmbito dos artistas, que por isso que programas como o Saturday Night Live dão certo lá. É que aqui a gente tem uma coisa cultural que, assim, as pessoas primeiro levam-se muito a sério, né? E não veem nessas oportunidades chances de se mostrarem de uma maneira
maneira até mais simpática para um eleitorado que talvez não tivesse, a princípio, muita simpatia com aquele candidato. Lá eles tratam isso como um amadurecimento, eu acho muito interessante. A gente deveria aprender isso no momento tão polarizado, né, da política brasileira, né? Aprender a rir de si Polarizado. mesmo, né? É meio isso. Ou pulverizado. Pulverizado. E ele fecha a entrevista assim, Edgar. E qual que é a melhor forma mesmo de entrar em contato com você? Por e-mail, que teve o escândalo dela usar os e-mails pessoais. Quer dizer, mexe com todos os pontos fracos, digamos assim, da Hillary. E ela passa aí na entrevista de uma forma até bizarra. Pouco fala, mas olha. Sim. Mas foi ela que quis fazer. Foi ela olha que coisa quis. mais louca. Já estamos aprendendo. O Lula ensinou como chorar de si mesmo. E aquela observação que você fez que a lágrima escorreu pelo lado esquerdo do olho, né? Foi muito perspicaz. igual os 7 gatinhos, aquele cíclope que só chora pelo olho esquerdo. É o homem que só chora pelo olho esquerdo. É um espírito de luz nos 7 gatinhos do Nelson Rodrigues. Olha, aproveitando essa pausa aqui na conversa com Maria Luísa Mendonça e Marcos Winter no Morning Show sobre a série Magnífica 70, quero dar uma dica aqui pra você que tá pensando já nas férias. As férias se aproximam de fim de ano, você não pode deixar pra última hora. Na CVC, você compra agora a sua viagem de dezembro e janeiro com uma garantia dos melhores preços e tudo em até 12 vezes sem juros. São ofertas em passagens aéreas, pacotes completos, cruzeiros marítimos e muito mais. Não perca tempo, antecipe sua compra e garanta férias inesquecíveis com toda a sua família e renove as energias para começar bem o ano novo. Férias de final de ano é com a CVC, porque a CVC tá sempre com você. Você acha que é só o teatro que precisa de patrocínio? Não, todos nós. A última peça que eu fiz, eu peguei Viva a dinheiro arte. emprestado. Pegou... Olha lá, ó. Agora é um momento efusivo de um abraço acalorado entre o nosso diretor. Chorando, o Winter tava chorando. Olha aí, cara, o Marcos Winter com o nosso diretor aqui, grande Newton Sabe como eu Travesso. chamo ele há muitos anos? Como? Deusinho. Deusinho? Deusinho. Deusinho. Amo esse homem. Que legal. Vamos lá, perguntas. Acho que era Vini, vai. É bom esclarecer o que aconteceu aqui. Não, falei. Já fiz a narração. Tá no ar ainda. Um abraço efusivo com o nosso pergunta. diretor, Newton Travesso. Pô, que legal. Fala, Vini. Então, vocês fazem uma série que fala sobre o cinema lá nos anos 70, né? Queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando do cinema brasileiro atual e se esse embate político que a gente está vivendo está até prejudicando. Houve essa discussão agora se o Pequeno Segredo realmente mereceu a indicação ao Oscar no duelo com o Aquarius. O que vocês estão achando de tudo isso? Eu assisti Aquarius numa sessão muito bonita aqui em São Paulo, em que a plateia se levantou e aplaudiu de pé. Eu acho Aquarius um filmaço. Eu acho o Kleber Mendonça um talento. Eu vi o som ao redor e acho que ele costura mesmo pelo som. Criou um negócio ali muito potente. Eu quero acompanhar a trajetória dele pela vida, porque eu acho que é numa vida que a gente vai contando. Eu sou a favor da democracia, então se quer levantar a plaquinha, você pode levantar a plaquinha que quiser, inclusive dentro de um elenco, né? Você pode discordar ali, é assim que eu vejo. Acho que a gente está num momento muito violento, em que às vezes a gente fala democracia e você é agredido por falar democracia. Democracia não tem nada a ver com partido de lugar nenhum. Então, isso é delicado, né? Então, eu sou a favor dos trânsitos livres, que a gente possa transitar e que é onde eu acho que a gente vai se formando também. Então, poder transitar numa série como Magnífica 70, poder estar fazendo outra série na Globo com a produção da O2, no Magnífica a produção é da Conspiração Filmes. Então, você vê, são coisas completamente diferentes, ao mesmo tempo o Globo divulgou. Eu escrevi bonito, porque é generoso divulgar isso. E é assim que a gente cresce, fazendo, né? Então, eu acho que isso é esse caminhar nesse sentido, em todos os segmentos. Roteiro, porque é aí da onde vem esses bons roteiros. Assisti Boi Neon também, incrível, puxando filmes recentes e excelentes. Então, é isso. Eu acredito no trabalho e na democracia.
Eu acho que na prática vai acontecer um hiato aí no cinema brasileiro, porque as leis de incentivo e de fomento estão meio congeladas, né? Então, acho que o que a gente está vendo agora sendo lançado são coisas que já estavam prontas, pré-agendadas. Daqui para frente, eu acho que vai ser complicado. Acho que a gente nunca passou por um momento tão obscuro no Brasil como hoje. Eu queria fazer uma pergunta para Maria Luísa, que ela foi premiada, né, com o Prêmio Shell e também com a PCA de melhor atriz por um bonde chamado Desejo. E a gente estava junto conosco. A gente também ganhou. Fez um discurso lindo. E chorou demais. Eu queria saber por que você ficou tão emocionada em receber esse prêmio. Eu acho que eu vim até aqui com ela. Tinha uma grande amiga, a Cristiane Rieira, que morreu com 44 anos, assim, e era uma pessoa que estava ajudando muito, porque fazia doctoring, porque era, enfim, tinha uma formação de cinema e de teatro muito forte, e nós éramos sócias, a gente estava começando a produzir juntas, então foi um rompimento ali, uma perda muito grande. De alguma forma, aquilo me remeteu ali. Eu acho que eu falei dela nos prêmios. Então, é a minha homenagem. Trabalhava com todo mundo. Trabalhava com a O2, trabalhava com a Conspiração, trabalhava... É isso, transitava, agregava, trazia valor. E ela era incrível, entendeu? Então, é minha homenagem aqui para você, Cris Rieira, que ganhou um teatro agora em Belo Horizonte. Muito merecido. Então é isso, pra você aí. Que bom, que ótimo, que legal, né? Você poder completar essa homenagem aqui com a gente do que aconteceu, como Paulinha colocou no prêmio, lá na ocasião do recebimento do prêmio. Olha, nosso tempo, infelizmente, terminou. Queria agradecer Maria Luísa Mendonça com a gente aqui, Marcos Winter, obrigado. É sempre bom trocar ideia com pessoas de mente aberta, que trazem e acrescentam na conversa, como vocês fizeram aqui. Obrigado, viu, pela presença. Vocês são queridos, assim, uma delícia de estar aqui. Gentis e generosos, e obrigada por divulgarem também nosso trabalho. É isso que, assim, antes de mais nada, a gente que agradece. Com certeza. A gente não tem sentido a gente fazer um negócio se as pessoas não assistirem. Então, muito obrigado mesmo. E, vou repetir ontem o que a gente falou sobre alguns canais. Eu adoro a Jovem Pan. Eu também. Lembro do José Silvério. O Marcos chegou aqui falando uma frase que é recorrente no meio, que fala assim, rádio é que nem cachaça, né? Você vicia no bicho e tem que tomar cuidado para não virar alcoólatra. Não adianta. Mas essa é a droga boa. É a droga boa. Essa é a droga da arte, é a melhor droga que tem. Vamos lá, então. Serviço. Estreando em outubro, Magnífica 70 em sua segunda temporada. Outubro, né? Dia 2. 2 de outubro. Segunda temporada, Magnífica 70 na HBO. Domingo, às 10 da noite. Às 10 da noite. E na sequência tem o Santoro, que também deu entrevista pra gente hoje com o Westworld. Então, dobradinha. É isso aí. Começa às 10 e vai. Olha aqui, pra fazer justiça aqui, a série é produzida pela HBO Latin America Originals, né? Que tem a direção geral do Cláudio Torres, com a Carolina Jabor, Cláudia Castro e Arthur Fontes, né? O elenco aí também reúne a Simone Spoladori, que teve aqui na ocasião da primeira temporada, Adriano Garibe, Felipe Abib e Taumaturgo Ferreira, entre outros. Juliana Galdino, Freyan, o Pereio, a gente não pode esquecer. Pereio, faz meu pai. Sensacional. Enfim, agora eu tô trabalhando com o Zé Celso Martinez, fazendo meu pai também num filme. Olha isso. Que legal. Projetos paralelos, o que estão na periférica aí que vocês andam fazendo, alguma coisa na mira aí para um futuro próximo? É isso, um filme com o Zé Celso, tô rodando agora, e Vá de Retro, a nova série da Rede Globo com coprodução da O2. Sim. Marcos? Eu tô no ar agora no finalzinho de um trabalho da Record, Terra Prometida, fazendo um bruxo lá, engraçado. E não, a expectativa da Magnífica mesmo. Sim. Eu queria dizer uma coisa. Por favor. 8 de novembro eu vou fazer minha primeira individual em artes plásticas, com curadoria do grande Paulo Sérgio Duarte, que eu respeito muito, no Rio de Janeiro. Depois de muitos anos, isso não é hobby, é um trabalho de muitos anos. Que bacana, que tipo de pintura. Pintura? Mas que é uma conversa das artes cênicas com as artes plásticas, então entra texto também.
E é isso. E É um ano que trabalho vem a lindo. gente também volta com um bonde chamado Desejo pro Rio de Janeiro. Mas Boa. 8 de novembro, a minha primeira individual. Que tá vendo? Ficamos Impressionante. sabendo em primeira mão aqui no Morning Show que Maria Mendonça é uma artista plástica também e vai fazer sua vernissagem logo mais. Eu adoraria falar que semana que vem eu tô regendo a orquestra. Eu não tô, não. Vai. Obrigado, Obrigada A gente que agradece muito, vocês são o máximo. Beijão Beijo. pra vocês. Olha aqui, antes de ir embora, preciso dar o resultado do Opinapan, nosso aplicativo para você interagir também de mais essa forma com a Jovem Pan. A gente perguntou aqui, né, sobre os filmes, qual era o teu gênero predileto no cinema. E o resultado ficou o seguinte: ação, 50%, em segundo lugar, comédia, com 31%, depois vieram suspense, drama, documentário e terror. O Opinapan você pode baixar, é de grátis, vai lá na App Store ou na Google Play, baixa e interage por mais essa via com as enquetes aqui da Jovem Pan. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Vamos curtir o final de semana com muita paz e democracia. É isso. E com os aplausos aos nossos convidados aqui de hoje. Né? Cabeça boa, segurando. Vamos aplaudir. Bravo. Obrigado pra você que esteve com a gente até agora, viu? O final de semana vai ser bom. E na segunda a gente volta às 10 aqui na Jovem Pan. Tchau! Tchau! Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.